Imagina como é que é a gente ter autonomia total para cotar, escolher o melhor momento para a gente poder comprar com agilidade e acessar múltiplos fornecedores em instantes. Não deve ser uma jornada fácil de você cadastrar e manter aquela relação e oferecer uma jornada digital de qualidade, de alto impacto para o cliente final. Com recomendações inteligentes, o seller, ele descobre novos itens, através das buscas inteligentes, taxonomia, e uma série de tecnologias embarcadas para você achar um portfólio extenso quando você tem vários fornecedores. Soluções completas e o timing perfeito para fazer as reposições, né? Então, trabalhar com os canais 1P e 3P é um grande desafio. Aproveitando promoções exclusivas e acessando o crédito com condições flexíveis e democráticas. Além disso, o processo de automação que garante produtos essenciais sempre disponíveis, ele precisa acompanhar uma demanda de forma eficiente e estratégica. E aí, para falar sobre esse case que conecta jornada 1P, jornada 3P, a indústria, fornecedores e o cliente final, e tratar da digitalização na reposição desses estoques, autonomia, inteligência e empoderamento do varejo da construção civil, eu vou convidar a Juliana Carsoni, que está à frente que é CEO da Juntos Somos Mais. Ela está à frente da startup desde 2022, é formada em administração pela Fundação Getúlio Vargas, possui especialização em estratégia para negócios em plataformas lá pelo MIT. Entre 2004 e 2021, a executiva liderou equipes de vendas, marketing e trade marketing na Unilever. Ela também esteve à frente da operação do Compre Agora no Brasil, marketplace B2B da marca. Então eu vou convidar a Juliana para estar aqui com a gente no palco, e ela, daqui a pouco, ela vai trazer duas convidadas especiais, que é a Thalita Pereira, que é executiva de vendas da Tigre Materiais e Soluções para Construção Civil, e a Daniela Andreato, que é consultora sênior da Votorantim Cimentos. Então seja muito bem-vinda ao palco, Juliana. Palmas. A bola está com você, uma salva de palmas. Você está no passador? Boa tarde. Vou colocar minhas coisas aqui. Obrigada a todo mundo aí pela apresentação. A todos que estão aqui nessa tarde dispostos a conhecer um pouquinho mais sobre o nosso case. Eu vou dividir meu tempo aqui em dois, então vou tentar ser muito breve primeiro numa apresentação, só para situar todo mundo de quem é a Juntos, caso o caso ainda não seja conhecido de vocês, o que a gente faz. E por que digitalizar esse processo de reposição de estoque é boa parte do que a gente faz e como a gente vem fazendo, tá? Porque acho que a parte mais interessante vai ser ter essas duas consultoras de vendas aqui, a Dani e a Thalita, porque são elas que estão, em boa parte, embarcando o varejo da construção civil nessa jornada mais digital. E a gente vai contar um pouquinho como a gente vem fazendo isso, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver só se está passando, tudo direitinho. Bom, a Juntos é uma empresa que nasceu, esse mês nós estamos fazendo 6 anos, tá? Então nasceu lá em 2018, então é um caso que já se apresentou aqui algumas vezes, talvez com óticas diferentes, e vocês veem que é uma empresa jovem, mas nem tanto, né? Então a gente já tem um tempo aí no mercado, tá? Acho que o meu slide passou aqui sozinho, se alguém puder voltar aqui para mim. E é uma empresa que é uma joint venture da Votorantim Cimentos, da Gerdau e da Tigre. Então, 6 anos atrás, 3 gigantes do setor da construção civil resolveram se juntar para construir algo maior. Então, isso é um pouco já que fala da essência da empresa, né? É sobre abrir mão de fazer uma coisa sozinho para construir um projeto partilhado com outras empresas muito grandes para fazer uma coisa maior. Então, o nosso negócio, como essência, é um negócio de trazer todo mundo para a mesa que importa na construção civil. Então, o varejista, o profissional da construção civil, grandes indústrias, distribuidores e provedores de serviço. A gente usa tecnologia e usa inteligência de dados para trazer prosperidade, crescimento e mais negócios para todo mundo que está em volta dessa mesa. E de partida, a empresa decidiu que fazer junto é melhor do que fazer sozinho, e isso é boa parte do nosso segredo do sucesso. O que a Juntos tem hoje de soluções, tá? A empresa nasce lá atrás, principalmente como um programa de fidelidade.
é por onde a marca é certamente mais conhecida. Existem pouco mais de 150 mil varejos na construção civil, 100 mil deles... Minha tela está passando, desculpa, tá? Mas vamos prestando atenção no que eu estou falando, que é o que vai ficar a história. 100 mil deles fazem parte do nosso programa de fidelidade. Tá? Então, assim, é uma capilaridade muito grande, é uma lembrança muito positiva da marca, né? Porque é sobre premiação, sobre reconhecimento. A Juntos tem um marketplace que é menos maduro do que o programa de fidelidade, mas já é gigante, que na tela está escrito 10 bilhões de reais. Esse ano a gente vai chegar a 11, tá? A gente está faturando quase 1 bi de GMV por mês, então é um marketplace muito, muito significativo. Junto dele, a gente tem uma oferta de crédito muito ampla, democrática, dá para pagar no Pix, dá para pagar em boleto, dá para pagar em 10 vezes no cartão de crédito. Existem várias formas de comprar e financiar essas compras. A gente conversa com o usuário, com o varejo, durante a jornada dele conosco, mas também entre elas. Então, tem um CRM muito potente, também multicanais, que traz mais oportunidades para o varejo, certamente traz mais negócios para a indústria. Tá? Uma agenda muito de comunicação permanente, não se preocupando só com a transação, mas com a relação que a gente tem com esse varejista. E a Juntos está dando passos largos para se tornar também o maior alavancador de vendas desse varejo. Quando a gente fala do programa de fidelidade, quando a gente fala do e-commerce, que vai ser o foco da conversa aqui, a gente está falando muito desse primeiro elo de relação da indústria com o varejo, quando eles se relacionam para repor o estoque. E comprar bem é um passo importante para vender bem, mas está longe de ser uma coisa que se esgota ali. Cuidar do cliente, atender o cliente, capturar tendências, entender como administrar melhor a sua loja, ter promoções acessíveis, é uma coisa muito relevante para que esse ciclo se feche. Então, a Juntos hoje já é o maior viabilizador de campanhas de sellout e a gente vem investindo em inteligência e em mecanismos novos de campanha para fechar esse ciclo, tá? Falar de compra, mas também falar de vendas, que a gente acha que daí é que o segredo acontece. Tá? Como a gente está num fórum aqui de e-commerce, eu vou agora já me aprofundar um pouco mais no nosso marketplace, que a gente chama de loja virtual, tá bom? Que para mim, no B2B, ele é, assim como outros cases de B2B, acho que a gente vai ter a Bisa, inclusive aqui logo na sequência, que com certeza é uma grande inspiração também para o caso da Juntos, ela traz vantagens que a indústria precisa. Né? Então, a essa altura, a gente está num fórum aqui de indústria digital, né? A indústria já otimizou seu sortimento, colocou bastante produto novo no mercado, está pensando em como ganhar margem por produtividade, mas a verdade é que se você pensa na estrutura do varejo do Brasil, não importa se você está na construção civil, se você está em supermercado, se você está no setor de farmácias, é um varejo fragmentado, que em geral não é bem servido, está distante da indústria, e é onde tem mais oportunidade de crescimento, seja por chegar em mais lojas, seja por chegar melhor a esse pequeno e médio varejo do Brasil. E as plataformas digitais têm a potência e dão a possibilidade para a indústria chegar em mais lugares, eventualmente até gastando bem menos do que se ela pensar num mecanismo de vendas, apenas um mecanismo de vendas tradicional, offline, presencial. Então, dá para fazer mais negócio e destravar mais crescimento com menos custo. Só que isso não é fácil. E, ao menos da minha experiência até aqui, não só no caso que eu represento hoje, mas também vindo de um histórico grande em bens de consumo, isso é uma movimentação que depende um pouco da indústria decidir fazê-la, empurrar essa mudança e trazer confiança para todo mundo que está aí no meio. Né? O vendedor precisa estar seguro, o distribuidor precisa estar seguro, o varejo precisa confiar na plataforma, senão o negócio acaba ficando muito periférico e talvez vá depender de toda a mudança geracional acontecer para você quebrar um comportamento estabelecido, que é um comportamento de vendas muito relacional, do cafezinho e que depende da visita presencial. Isso é bom, mas pode ser complementado pela plataforma digital. E por isso que eu coloco que o bio é maior do que o tech nessa transformação. Né? A tecnologia é só o veículo que permite essa transformação, mas você precisa de uma mudança de comportamento da cadeia toda para que isso possa acontecer. Tá? E aí eu vou falar de vendas, né? Vou falar de como um pouco eu entendo que eu apertei várias vezes, agora se passar é minha culpa.
como o processo de vendas muda quando você tem uma plataforma digital fazendo parte desse processo, tá? Então, o processo de vendas talvez mais conhecido, ele é aquele que está restrito ao horário comercial, a uma venda que depende da presença de um vendedor ou de uma troca de um WhatsApp, por exemplo, né, porque isso já é com certeza muito viável e acontece com muita frequência, e onde se dedica muito tempo para a reposição do estoque. Não pode faltar a mercadoria, os produtos-chave e tudo isso, então se dedica bastante tempo ao processo de comprar e repor o estoque. E assim se fecha o ciclo, no mês seguinte ou no trimestre seguinte, acontece tudo novamente, né? E o que a gente está propondo aqui não é trocar o modelo de vendas tradicional por um modelo de vendas B2B digitalizado, mas sim um processo de vendas que eu chamo de turbinado. Né? Então, a gente amplia o papel do vendedor, e assim como eu falei lá no começo, que a Juntos é sobre e não sobre ou, aqui não é sobre ou ter um vendedor ou ter uma plataforma, é sobre ter os dois e atender melhor esse mercado. Por que eu acho que isso aqui viabiliza um atendimento melhor? Né? Porque você tem um atendimento que é 24/7, você tem um atendimento que é muito mais frequente. Se o teu vendedor visita uma vez por semana ou uma vez a cada quinzena um determinado varejista, agora esse varejista pode ser visitado diariamente, através do teu CRM, através da consulta que ele faz na plataforma digital, através do WhatsApp e através da visita do vendedor. Então, aumenta a frequência, aumenta a qualidade desse contato, aumenta as possibilidades do varejo converter com aquela indústria e permite que o varejo escolha como ele quer ser atendido, né? Porque cliente a gente atende, não necessariamente é a gente que vai escolher o formato que ele prefere. Tem gente que prefere não receber visita em horário comercial, que prefere se servir numa plataforma digital. Vai ter gente que prefere o WhatsApp, tem gente que prefere comprar só presencial e está tudo bem. Né? Se a gente quer atender bem, a gente precisa atender como o cliente escolhe, não como a gente quer atender. Né? A plataforma digital, em geral, permite e vem acompanhada de outras coisas. Eu falei um pouco sobre crédito, falei um pouco sobre programa de fidelidade, inteligência de dados. Então, permite que o modelo de venda seja turbinado com outros diferenciais no dia a dia. Tá? E tudo isso, se bem executado, ele permite que o papel do vendedor se amplie e o formato de atendimento e a qualidade da relação que a indústria pode fazer com esse varejista se amplie, acessando mais lojas e vendendo mais, porque melhora o relacionamento, você atinge lojas que você não atingiria, com menos custo. Fazer isso não é fácil, fazer isso não é lançar uma plataforma, colocar no ar e fazer um impulsionamento digital. Você precisa fazer um movimento de empurrar essa transformação. Tá? E aí, para contar um pouco sobre como a gente vem fazendo isso aqui na Juntos Somos Mais, eu convidei duas pessoas que fazem isso acontecer. E aí eu vou convidá-las aqui para um bate-papo, que aí a gente faz a segunda parte da conversa aqui. Tá bom? Então venham cá para cá. Thalita, Dani, por favor. Muito bom, sejam bem-vindas. Olá, pessoal, boa tarde. Olá, boa tarde. Bom, eu vou começar pedindo para vocês se apresentarem, né? Quem são vocês, nome, o que vocês fazem, né? Vamos lá. Bom, eu sou a Thalita, trabalho na Tigre, estou há 2 anos e meio lá, não vim do varejo, então para mim foi uma grata surpresa integrar o time do varejo. E eu comecei atendendo varejo direto, passei pelo canal de construção civil e hoje eu estou na gestão de distribuição, né, dentro da Tigre. Eu sou casada, tenho uma filha de 11 anos e estou aqui para poder contribuir um pouquinho aí com vocês, mostrando o nosso diferencial junto com essa plataforma que tem ajudado muito, apoiado muito nós, enquanto corpo de vendas, que precisamos, né, estar ali pensando mais na estratégia, e estou aqui para poder contribuir também. Meu nome é Daniela, eu estou 6 anos e 7 meses também na Votorantim Cimentos e atuo na Grande São Paulo. Tenho vários clientes no segmento de varejo e também home center regional.
e faço também esse trabalho junto, né, com a Juntos Somos Mais, que veio facilitar muito o trabalho do consultor de vendas. Eu sou casada, formada em administração, com ênfase em marketing, e também tenho aí 20 anos, mais ou menos, na área comercial. Não vim do varejo também, para mim é tudo novidade, trabalhando aqui na Votorantim Cimentos. Muito bom, muito bom. E aí eu gostaria de começar perguntando para vocês duas, como é que foram os primeiros passos para que o varejo começasse a entender a loja da Juntos Somos Mais como uma possibilidade para ele fazer a reposição dos estoques deles. E qual o tamanho da carteira de vocês que hoje está digitalizada? Bom, acho que o principal desafio é o cliente entender o poder do clique. É difícil a gente estar ali, ele está em contato direto com os vendedores, com o consultor, e a gente mostrar para ele esse universo que é possível ele ter a possibilidade de acessar o mundo a hora que ele quiser para comprar itens de material de construção, porque não é comum, né? É uma área que é muito ali ligada ao tete-a-tete ali com o vendedor. Então, esse foi um principal desafio. Mas, assim, eu vim de uma empresa onde os vendedores eles não digitavam pedido, né? E quando eu entrei na Tigre e vi que o pessoal de vendas, todo mundo digitava o pedido, eu falei, nossa, né? E agora? Então, para mim, assim, eu tive já a gente não enxergava como uma atividade geradora de negócio. Então, assim, a gente foi ensinando o cliente, pegar na mão mesmo, explicando para ele, olha, vamos fazer o cadastro, vamos fazer a primeira compra junto. E ele foi enxergando que ele tinha autonomia. Às vezes eu até brincava, ó, sábado à noite, a hora que você não estiver fazendo nada, senta aqui, ó, compra lá um tubo, né, uma conexão. Então, assim, o cliente ele foi se familiarizando e criando confiança. E dando autonomia para ele poder acompanhar, além de colocar o pedido com as mesmas condições que tinham os vendedores, acompanhar todo o processo. Então, dava segurança para ele acompanhar o pedido dele, verificar a nota fiscal. Então, isso facilitou muito a vida dele e minha também, né? Acho que complementando, né, que a Thalita colocou muito bem, também no varejo a falta de estrutura do próprio varejista, né? Muitos varejistas menores não têm o computador na sua loja, um lugar mais periférico, e o medo de acessar, né? Hoje em dia, tanta coisa digital, tanta coisa acontecendo, e o medo de acessar ali a plataforma. Então, a gente, como consultores de venda, ter que pegar, não, vamos ali no celular, dá para entrar no navegador, dá para fazer. Então, assim, é uma fase de educação. Eu até comentei com elas, que a gente estava conversando sobre isso. Ter que ser mesmo, e hoje sendo dia 15, né, dia do professor, tendo que ser um professor mesmo, de ensinar, a levar esse novo universo. Porque muitos varejistas não têm nem ideia de como que vai ser e tem esse medo de acessar o novo. Então, a gente faz muito esse trabalho de ensinar e fazer com que eles venham evoluindo, né, até o seu negócio. Falando só o tamanho da carteira que você perguntou, rapidinho. Quando eu estava no varejo, a gente conseguiu que 70% da carteira fizesse as compras via loja virtual. Tá? Agora eu estou no distribuidor, que é uma outra visão que eles têm. Né? Porque eu acredito que um passo como esse, os gestores têm que comprar ideia. Né? Então, a gente está nesse trabalho da gestão dos distribuidores e entender a importância. Né, que não, o que a Ju falou, a gente está competindo com o vendedor. É um braço para poder ter mais facilidade, a gente pensar em forma estratégia, né, e não digitar pedido, que isso aí não é um gerador de renda e nem de negócio nosso. Então, hoje a gente está iniciando um trabalho estendendo esse acesso da plataforma para o distribuidor, mas quando eu estava no varejo, 70% da minha carteira era dentro do marketplace da Juntos Somos Mais. Hoje, na minha carteira, 60% é dentro, né, da loja virtual e recorrente. E, assim, é um trabalho de formiguinha.
todos os dias ensinando e tirando o medo daqueles clientes, porque tem um cliente que faz, aí você deixa ele sozinho, ele não faz, então a gente vai ali mostrando a cada visita. Tentando só, para garantir que todo mundo tenha um entendimento, carteira é o grupo de clientes que cada uma delas atende. Tanto a Dani quanto a Thalita tem uma carteira, a Thalita acabou de mudar, né? Já esclareço isso, mas uma carteira de varejistas que são pequenas redes, né? Então, às vezes é uma loja, até um varejista que tem 4 a 5 lojas, e quando a gente dá números desses enormes, né? 70% no caso da carteira da Thalita, 60% no caso da carteira da Dani, isso significa que esse é o percentual de clientes delas hoje que estão colocando o pedido sozinho. E que dependeram, me corrijam se eu estiver errada, de algumas visitas, de paciência, de insistência. Então, o papel delas é muito importante para fazer com que se tenha não só o entendimento por parte do varejista, mas eu acho que não é só sobre saber fazer, é sobre confiar na plataforma, né? De que ali o pedido vai chegar, de que é um boleto de empresas super grandes e pesado no orçamento desse varejista, então que o pedido é para valer, que ele vai chegar, que se ele tiver um problema, não é com um robô que ele vai falar, é com uma delas que ele vai poder ligar e tirar suas dúvidas e resolver o problema. A gente tem também o robô, mas quando dá problema, em geral, não é nesse tipo de canais em quem você não confia, não conhece, que você usa para fazer, né? E eu gosto muito de usar essa palavra de confiança, né? Que é uma coisa que você precisa conquistar com o tempo, e o papel delas é muito importante nessa questão de construir a confiança. E a Thalita agora tem um desafio adicional, né? Porque ela fez um trabalho muito bom na carteira de varejo, e agora a Tigre resolveu, então, dar um desafio para ela de fazer o mesmo caso acontecer através de um distribuidor, que não é ela que está indo vender todos os dias, é o vendedor do distribuidor, né? O que é um desafio de influenciar e de fazer acontecer através de uma outra equipe, né? Então, é um bom desafio, vai dar certo, tenho certeza. Me contem um pouquinho como é que muda a rotina de vocês, uma vez que vocês têm esses números já de 60%, 70% da carteira de vocês digitalizada, assim, versus quando vocês tinham nada ou 10%, 15%. A rotina de um vendedor, gente, é pegada. Então, assim, a gente ter que chegar ainda a digitar pedido, isso não era um hábito para mim, né? A empresa que eu trabalhava antes, quem digitava pedido era uma administração de vendas. Então, quando eu cheguei na Tigre, tive que digitar pedido e fazer toda, né, viagem, visita, cuidar da parte de estratégia, trade, uma série de coisas, a gente digitava pedido à noite, né? Então, qualidade de vida, zero. E eu vi um apoio muito grande na plataforma, falei, agora eu vou usar essa plataforma para me ajudar também. Então, foi aí que eu intensifiquei muito esse contato com o cliente, e aí eu ganhei qualidade de vida, porque eu até brinco, até meu marido percebeu ali que eu estava tendo tempo mais, não estava dormindo tão tarde, porque eu usei essa plataforma a meu favor, em termos de ter mais qualidade de vida. E para o cliente, ele começou também a ter mais autonomia. Então, assim, não foi numa exposição só, né? Muitos clientes demandou várias visitas e várias vezes a gente colocar o pedido junto ali para ele entender a importância da plataforma. Mas depois que funcionava, eu só recebia a cópia do pedido, porque colocando a plataforma, a gente, né, como a gente responsável pela conta, a gente é copiado ali no e-mail, no pedido. E então a gente só acompanhava e trabalhava a parte estratégica do cliente, né? Então, assim, porque vendas, cada empresa tem as suas particularidades, e a gente começava a trabalhar a parte mais estratégica, né? Então, esse sim foi um ponto que, particularmente para mim, a qualidade de vida, onde eu ganhei muito, e o cliente também, a autonomia dele poder colocar o pedido a hora que ele quisesse. A gente usa muito o termo na Votorantim de esvaziar uma mochila, porque a mochila estava cheia. Então, assim, além de como a gente vai até os clientes, então, muito tempo dirigindo, eu pego muito trânsito, então, chegava em casa, às vezes,
torno de 7, 8 horas da noite, é como a Thalita falou. Acabava colocando muitos pedidos, demandava muita coisa para fazer. Já aconteceu até de esquecer de colocar pedidos, né? Então, é muita coisa para o consultor ter que lembrar de fazer tudo. Então, teve uma agilidade muito boa na minha carteira, aumentou os números, eu tive mais tempo para ser uma vendedora mais consultiva, trazer informações do mercado para o cliente, trazer até informações de outros itens, trabalhar mais esse cliente. Então, agilidade, e tanto para o cliente também, porque às vezes o cliente é o dono do varejo menor, às vezes é muita empresa familiar, uma pessoa só para administrar, pagar, comprar, vender, né? Então, é muita coisa para o varejista. Então, ele sempre lembrava de comprar o cimento quando ele estava assistindo o Jornal Nacional, né? Aí, já aconteceu comigo do cliente me mandar um áudio falando a musiquinha do Jornal Nacional no fundo e me mandando um áudio. Dani, não esquece, coloca o meu pedido de cimento. Mas era já 8h30 da noite. Então, isso melhorou muito a minha rotina. E eu uso muito a loja virtual e eu explico isso para o cliente, que ele tem também a autonomia dele e que ele também vai ganhar tempo com isso. Quanto mais rápido ele coloca na plataforma, mais rápido chega para ele. Ele não depende só de mim, depende só dele. Como é que muda a atuação de vocês no dia a dia com o varejo? A gente atua de forma mais estratégica, né? Pensando ali no negócio, como ampliar o negócio do cliente, como trazer benefícios para ele. A própria plataforma, a gente tem aí o benefício de pontuações, que é um grande diferencial. Então, a gente entender isso bem, para poder passar para o cliente que ele ganha ponto, e que ponto é dinheiro, porque vira produto, e para ele, para o balconista. Então, assim, tem cliente que montou loja com ar-condicionado, ventilador, usando pontos da Juntos Somos Mais, né? Então, a gente pensar em forma mais estratégica, como a gente ajudar o cliente, né? A gente que é do varejo tem muitas ações de trade, de marketing, é coisas que nós, enquanto responsáveis pela conta, a gente tem que pensar. Então, aquele tempo de digitar pedido, a gente usa muito para a parte mais estratégica, né? Ficou um pouco mais leve em relação a essa relação com o cliente também. Chega lá, a gente falava só, né, além de toda a estratégia, falar de pedido. O pedido ele acabou sendo realmente uma consequência de toda a relação e de todo o trabalho que a gente desenvolveu ali, e ele colocava o pedido. Então, facilitou muito a vida, a jornada nossa em relação ao cliente. E a vantagem, né? Do cliente ainda fazendo o seu pedido, vendo os seus pontos, aquela regra do ganha-ganha, né? Eu tive casos de clientes que pegou com pontos aquelas impressoras enormes que faz várias cópias no Juntos Somos Mais e dão valor nisso. No colocar o pedido, acompanhar o seu negócio, administrar ali e ter essa confiança, né, de saber ali como é que está o seu pedido na plataforma. Só para deixar claro, é que um dos diferenciais de comprar através da loja é também o programa de fidelidade, naquele sentido de você trazer diferenciais para dentro do teu marketplace, né? Que essa é uma das estratégias que a gente usa. E para finalizar, eu queria fazer 2 perguntas. Não precisa ser as 2 para responder as 2, tá? Só se sentirem confortáveis. Vocês falaram um pouco de vantagens para o varejo, né? Assim, de ele comprar mais rápido, pode comprar de vários fabricantes, ele pode escolher o horário, tá bom. Mas falem um pouquinho também das vantagens do entre pedidos e do pós-vendas, né? O que a plataforma também consegue trazer para esse varejista. E a segunda coisa, que é para encerrar, vocês já tiveram medo da plataforma ou sentem que isso é parte do que outros vendedores ou da liderança dentro das empresas ou dos distribuidores ou do varejo tem medo nessa relação do avanço de uma plataforma digital? Essa questão do medo, a indústria, primeiro, ela tem que comprar a ideia. Ela comprou a ideia, passou para os seus funcionários, deixou os seus funcionários
confortáveis ali. Passou a ideia do que é a loja virtual, deslancha. Aí o negócio deslancha. Eu tive medo, sim, inicialmente. A gente sempre tem medo do novo, né? Como também os clientes teve medo. Eu tenho casos de clientes que falou, não vou entrar na loja virtual porque senão você vai perder o seu trabalho, né? E esse pensamento, todos os dias a gente vai aprendendo, né? A gente aprende a cada dia. Então, assim, o medo sempre tem. Mas só que quando a gente começa a ver as vantagens do que esse trabalho de educar o cliente a entrar na plataforma traz para nós, é inovador, né? É crescimento tanto profissional, crescimento de conhecimento, e a gente também poder ver o crescimento do cliente. Porque quando ele perde o medo e ele vê que aquilo está fazendo diferença para ele até é mais grato a nós. Eu tenho casos de clientes que chegam em mim e falam, Dani, eu aprendi a começar a mexer com celular e aplicativos, a pedir uma pizza, a comprar algo na internet, porque você me ajudou na loja virtual. E eu acho isso tão interessante, porque é uma inovação, né? É inovação de todos nós, tanto da gente como a indústria, como do cliente. Facilitou muito. Falando do acompanhamento, eu até lembrei de um caso aqui, era uma loja de dois senhorzinhos bem com idade, e eu ajudei eles a colocar o pedido, eles falaram, vou fazer um teste, tá? Tá bom, vou fazer o teste. Quando você mostra que ele pode acompanhar o pedido, sem precisar ficar me ligando, porque a gente está na rua, né? Às vezes nem sempre a gente consegue atender e visualizar, e ele teve essa autonomia de poder entrar e acompanhar onde está o pedido dele, que dia que vai receber, e quando recebe, ter a cópia da nota fiscal, tudo dentro da plataforma, isso facilita muito. Então, esse acompanhamento é tão ágil, quanto, a indústria nem consegue ser tão ágil quanto dentro da plataforma, em termos de acompanhamento e visualização da nota fiscal. E do medo, eu sinceramente não tive, porque eu já vim de uma empresa que ela não tinha essa questão de digitalização de pedido. Mas a gente, dentro da própria indústria, a gente tinha, né, os parceiros ali, o pessoal que trabalhava com a gente, que tinha, poxa, isso aí, será que não vai tirar nosso trabalho, né? E é o que eu falava, poxa, o dia que você tiver medo de achar que só digitar pedido está segurando o seu trabalho, está ruim o negócio, né? Então, essa parte pensante, ela não morre. Eu penso que a gente tem que abraçar muito a parte de tecnologia, ajudar os nossos clientes a entender, igual a Dani falou, né, ser um professor ali dos nossos clientes para ele poder entender, porque realmente não é fácil essa barreira, né, do clique com o cliente final, mas uma hora que ele vê que funciona e que flui, ele começa a até te ligar pouco, você fica até preocupado às vezes, você fala, está tudo bem aí, mas você está vendo o pedido chegar, está tudo certo. Mesmo porque o vendedor, a gente não tem assim tempo de estar toda semana, né? A carteira é grande de cliente, a gente não tem assim a disponibilidade de estar às vezes toda semana. E o cliente às vezes quer ligar para você para saber o preço de um produto. E ele já tem a autonomia de entrar ali e ver, e aí quando entra já tem os benefícios, já tem os descontos, que é tudo colocado dentro da plataforma, ele consegue enxergar isso, facilita muito a vida dele e a nossa também. Os cupons de desconto também, né? Bem lembrado. A gente é brasileiro, né? Gosta de uma promoção, um bom desconto, né? O cliente também. Muito bom. Então, eu queria agradecer vocês, né, por esse bate-papo, e mais do que o bate-papo, pelo trabalho que vocês fazem no dia a dia, dentro das empresas de vocês, e, obviamente, pela Juntos Somos Mais. Nesses fóruns, a gente costuma ter uma presença grande dos executivos das empresas de tecnologia e dos executivos da tribo do digital, dentro das indústrias, dentro dos varejos. E eu acho que a importância disso que a gente está fazendo aqui é um pouco falar que tecnologia é uma plataforma com baixa fricção, com bom CRM, com inteligência de dados, ela tem muita chance de virar e converter em mais negócios para a indústria.
mas o elemento humano para empurrar essa transformação, ele é importante. Ou, muito provavelmente, o projeto vai acabar sendo mais periférico do que relevante dentro das empresas de vocês. E aqui a gente tem dois grandes exemplos que fizeram acontecer, só que não é de graça. É um grande esforço até que a plataforma trabalhe para você, te ajude na sua rotina. Tem que treinar e retreinar e convencer, às vezes, muitas vezes, até que a roda comece a girar e isso passe a ser mais benefício, tanto para o seu cliente, quanto na rotina de um próprio vendedor. Muito obrigada e parabéns. Obrigada, pessoal. Obrigada. Pode ficar aí. A gente vai ficar aqui, não sei se... Pode ficar aí. Perguntas. Primeiro, é um prazer receber a Juntos Somos Mais aqui. Como a Juliana falou, Juntos Somos Mais está com a gente aqui na indústria, acho que desde o começo, desde quando a gente abriu realmente esse evento aqui para focar na indústria e ver essa evolução, né, que o Juntos Somos Mais trouxe, no sentido de você criar um ecossistema, né, criar um ecossistema entre empresas para você conseguir atender o cliente lá na ponta, né? E a gente fala desse cliente no sentido de surgiu do programa de fidelidade, que era essa questão da relacionamento, de ganhar pontos, de você ter uma relação com as marcas, com as indústrias, evoluiu para o marketplace, e hoje é um presente muito bom a gente ver as consultoras de vendas aqui, trazendo para vocês aquilo que a gente sempre perguntou aqui. E o conflito de canal? Né? Sempre essa questão, e o conflito de canal, como é que eu faço? Isso mostra que a plataforma e o digital ele vem para somar. Né? Ele vem para somar o dia a dia e, como acho que a Thalita e a Dani falaram aqui, elas ficaram muito mais estratégicas na venda, elas tiveram muito mais tempo. Então, foi muito legal, acho que é a primeira vez que a gente faz um painel como esse aqui e foi muito prazeroso ouvir realmente tanto a evolução da Juntos Somos Mais, mas o dia a dia de quem está na plataforma lá. E por isso, eu abro para questões, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Aqui tem uma pergunta na frente. Obrigado. Boa tarde, Leopoldo Gereissati da Alset. Uma pergunta para a Thalita e também aqui para vocês de vendas. Queria que vocês falassem um pouco da importância da gente que vive no escritório fazer a rota com vocês. Né? A diferença de quando a gente sai no campo e vê na prática o que vocês estão tentando aplicar. Como que isso é importante, como que isso impacta de volta para a gente que normalmente está no computador desenhando o projeto e tentando pensar um caminho para vocês. Pode ir? É uma troca, né? Porque a gente também consegue entender como que a empresa funciona, porque eu estou na rua, muitos eu não conheço. Então, assim, para mim é muito importante para ver quem é que desenvolve aquilo que eu vou colocar em prática, né? Então, assim, eu tenho muito mais conhecimento, eu consigo aplicar melhor aquilo que eu estou fazendo. Porque eu vou aprender a teoria e vocês vêm aprender a prática. Excelente pergunta, Leopoldo. Complementando a pergunta do Leopoldo, Juliana, eu queria entender que a gente está falando ali de um discovery, da gente entender realmente o que está acontecendo na ponta. Né? Mas a gente tem uma disrupção também nessa parte do material e do design do digital que a gente faz para os vendedores, para eles começarem a vender também. Queria que você me falasse um pouquinho da importância de UX, a importância de você conseguir fazer o discovery de uma maneira que realmente seja bom para o seu público final, mas também seja bom para o vendedor. Como é que vocês olham isso? A gente olha o desenvolvimento da nossa plataforma nessas duas óticas, tá? Um pouco olhando quais são as necessidades e como tornar cada vez com menos fricção e mais intuitivo para o usuário, né? Que muitas vezes não é um usuário que tem alta intimidade com o digital, né? E a gente tem que fazer tão fácil quanto para que ele possa converter e achar aquilo que é natural e tranquilo ter como parte da sua rotina. Mas a gente também tem a plataforma hoje, não com todos os parceiros, mas com alguns deles, ativa como plataforma de vendas para o vendedor. Então, nesse lugar, o nosso cliente, é o vendedor da indústria, né, que é quem é o usuário daquela ferramenta e é o seu ambiente de colocar de pedido. Mas uma das coisas que eu sempre gosto de falar,
e que é muito perigoso no B2B, é que a gente não é usuário. Então, isso faz com que você fique muito cego, com bastante frequência, de qual é a experiência real do seu produto com o usuário e, portanto, como você desenha um bom roadmap de produto, porque a gente não usa, não é como se eu fosse tivesse no Mercado Livre, no Magalu, varejo, ou no né? varejo, onde você é um ambiente onde você também é usuário, e daí você consegue, de alguma forma, enxergar um pouco melhor qual é a experiência que você está provendo. A gente não usa. Então, só existem duas formas, né? Ler e ser muito obsessivo em olhar o comportamento de navegação e uso dos usuários e estar em rota, né? E eu ainda falava para elas, hoje no começo, a gente, além delas duas, tem o Ademes aqui, que também é um consultor de vendas da Votorantim, que tem números também excelentes, já esteve lá com a gente na Juntos. Eu gosto de conversar com quem não gosta da plataforma, mas eu adoro conversar com super usuários, tanto do varejo quanto os vendedores, porque eles que já testaram, já percorreram o caminho e tem muitos clientes já usando, portanto, sabem o que está faltando, sabem o que está doendo. Porque no grupo que ainda não usa ou usa muito pouco, às vezes é mais reclamação do medo do que uma coisa onde você já tem alguém que de fato está experimentando e fala, Ju, isso aqui não está legal, precisa melhorar aquilo. Então, eles com certeza que estão com muita frequência de interação com a plataforma, têm os melhores insights para dar para a gente. Né? Show de bola. Tem mais alguma pergunta aqui na frente? Pode ir lá. Boa tarde. Meu nome é Luiz Paulo. Obrigado, Dani e Thalita, pelas experiências que vocês compartilharam. Impressionantes os números aí, né, de conversão de carteira em digital. Se eu entendi bem, Thalita, você converteu 70% da carteira de clientes varejistas, né, em compradores da loja virtual. E você comentou que agora você está na distribuição, né, e que o vendedor do distribuidor, então, ele está sendo incentivado a usar a plataforma de vocês para fazer venda, né? Você pode contar um pouquinho mais do modelo, como na prática funciona, né? Como mover isso aí? Tá. Vamos lá. E os aprendizados, né, ao longo da jornada. No Obrigado. varejo, quem fazia esse trabalho era eu. Né? Então, eu que ia lá nas lojas, falava com todos os vendedores, várias vezes, com os lojistas várias vezes, sentava, cadastrava e fazia ali as primeiras compras com ele. O desafio agora é fazer o vendedor do distribuidor fazer esse trabalho. Né? Então, hoje, a gestão da distribuição tem 70 vendedores, por exemplo, que eu atendo. Então, esse trabalho de você, em massa, ele é um pouco mais trabalhoso. Né? Então, assim, é não se contaminar também. Porque, primeiro, os gestores, eles precisam ter essa convicção de que é uma ferramenta que realmente vai valer a pena e que vai ser um apoio e um braço. E segundo, os vendedores. Então, o que acontece? Nós, né, enquanto eu atendendo o distribuidor, responsável pela gestão do distribuidor, junto com a Juntos Somos Mais, que também tem os executivos que apoiam eles, o pessoal de vendas e consultores que apoiam esse pessoal em campo. Então, é um trabalho muito próximo entre nós, Tigre, a indústria Tigre, e a plataforma fazendo isso acontecer. Então, eu estou lá todo dia no grupo, falando, acompanhando nas visitas, em rotas, junto com os vendedores. E a Juntos Somos Mais também fazendo esse trabalho junto com os consultores deles. Né, de fazer a visita, de conversar, entender quais são as objeções, porque o cliente, às vezes, acha muito mais fácil pegar um papel, mandar lá um WhatsApp para o cliente e está livre, né? Mas ele entender dessa autonomia e que ele pode fazer e acompanhar é um processo. É o processo da primeira vez. Ele faz uma primeira vez ali, pronto, ele vê que não que é simples, né, fazer o pedido, fazer o cadastro. Então, esse comportamento do vendedor, de ele entender e comprar ideia, entender que também não é o tirar o trabalho dele, porque eu acredito que tem muito isso no mercado, né? O vendedor acha que uma plataforma dessa vai tirar o trabalho dele. E a gente vem desmistificando isso junto com os vendedores do distribuidor. Então, esse trabalho de estar junto, de poder entender e falar, tá vendo, agora você pode olhar mais o ponto de venda, que é o olhar na loja como um todo, né, o que está faltando, o que não está, isso vai ajudando ele, vai ganhando mais confiança.
né? Então, esse trabalho é muito em parceria com a própria plataforma, com a gestão de cada área ali do distribuidor e com o vendedor em rota, ganhando essa confiança. Obrigado, Thalita. A gente tem tempo para mais uma perguntinha, pessoal? Aqui, mais uma. Boa tarde. Eu gostaria de entender como a plataforma ela ajuda vocês no atendimento aos seus clientes. Eu queria saber se antes da plataforma, qual que era o tamanho da tua carteira e após plataforma, qual o tamanho? Você consegue atender mais clientes com a plataforma? A minha carteira, eu venho de 2 carteiras diferentes, mas a carteira anterior continuava o mesmo número de clientes, eu só tinha mais trabalho. E aí, mais trabalho de colocar o pedido. Quando você tem essa... como é que eu posso te dizer? Não é trabalho, é ter esse insight de você ensinar o cliente a utilizar, ela melhorou a minha visão para o cliente. Então, hoje eu consigo chegar no cliente e não ficar preocupada com o que ele vai comprar. Eu fico preocupada em analisar o número dele antes de entrar no cliente, como que está o mercado, como que está a concorrência, os números. Eu ajudo ele a visualizar como que está o mercado ao redor dele, né? Antes eu não tinha isso, porque a gente já chegava naquele negócio, não, tem que colocar o pedido, não, manda isso, manda aquilo, e às vezes o cliente ele fica tão desesperado, às vezes até para comprar, e aí deixa a gente também fora do foco, e fora que a gente tem número de visitas para fazer por dia, e como eu falei, tem trânsito, tem um monte de coisa, vários clientes para atender, então é muita informação. Então hoje eu sou uma consultora do negócio do cliente, não sou uma colocadora de pedido. Perfeita resposta. Eu posso só fazer um comentário? Assim, isso é da minha experiência. Então, eu tenho experiência aqui na Juntos Somos Mais e também um pouco de consumo, como eu falei antes, da Unilever. Tá? É muito comum o primeiro objetivo do fabricante ao entrar no marketplace ser loucamente, eu quero acessar novas lojas, né? E nem sempre é muito óbvio você querer fazer 2 mudanças ao mesmo tempo, que um varejo conheça o seu produto e converta num canal que ele está menos habituado. Então, você sim deve ganhar distribuição numérica, um pouco de capilaridade, mas talvez ele não precisa ser o seu primeiro objetivo ou maior logo de arrancada. Tá? A indústria que captura mais lojas, ela passa por 2 etapas. Converto a carteira de clientes do meu vendedor atual, reorganizo a rota para que ele agora vá atender mais 10, 20, 30 clientes na carteira, porque eu já tenho uma produtividade maior na minha força de vendas, mas, em geral, são em 2 etapas. O que eu vejo de A a Z, independente do tamanho do fabricante, da estrutura comercial, se é representante, se é vendedor próprio, se é distribuidor, que é um benefício desde o dia 1 da plataforma, aumento de mix de vendas. E que é uma coisa que às vezes a gente não coloca na conta e que traz mais margem, traz mais faturamento por loja, porque o vendedor se transforma mais num consultor e tem mais tempo de falar do mix, e porque a inteligência de dados da plataforma também permite uma conversão de mix, em geral, melhor do que só o vendedor individualmente. Só uma última contribuição. Além do mix, o que ajudou muito a gente foi trabalhar clientes inativos. A gente tem uma frente ali junto com a Tigre, onde a gente trabalha clientes inativos. Então, a partir do momento que a gente teve essa sobra de tempo de digitar pedido, porque a Tigre, por exemplo, tem muitos itens, né? Imagina, você digitar um pedido grande, então demanda muito tempo, a gente teve o olhar melhor para o cliente inativo. Aquele cliente que faz tempo que não compra, a gente conseguiu ter uma demanda de tempo melhor para atender ele. Perfeito, pessoal. Palmas para a Thalita, para a Dani e para a Ju.